A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um devocional? Senhor nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, toda honra, glória, louvor e adoração seja dada a ti. Pai, nos apresentamos diante da tua presença, Senhor, te pedindo um coração aberto, sincero, nossos ouvidos atentos à palavra que o Senhor vai falar conosco nesse dia. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar e que possamos guardar a palavra para receber a vida, a abundância, as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Não nos deixe, Senhor, olhar nem nos distrairmos com as circunstâncias, mas que nós possamos entregar as nossas vidas em tuas mãos neste dia, Pai, em nome de Jesus. O título de hoje é Quem Mandou? Se encontra no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 12 e 13. E diz a palavra do Senhor: Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Glória a Deus. Vamos à evolução do devocional? No texto bíblico de hoje, Deus demonstra ter nojo de coisas que Ele próprio instituiu que seu povo fizesse. Por quê? A primeira e última frase do versículo dão a resposta a essa questão. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu o só pisardes os meus átrios? Em outras palavras, quem mandou vocês simplesmente virem à igreja? Quem disse a vocês que isso era o suficiente para que eu os aceitasse? Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus odeia hipocrisia. Por fora, o ajuntamento solene, todos com aparência de santidade. Por dentro, toda sorte de malícia, maldade e pecado dos quais a pessoa não quer se livrar. Não adianta frequência na igreja, não adianta dar dízimos, não adianta orar e ler a Bíblia, se não praticar aquilo que o Senhor mandou que fizéssemos. Lavai-nos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Se encontra no livro de Isaías 1, 16 e 17. É no mesmo livro, só que versículos mais abaixo. Muito mais do que fazer caridade, manifestar o caráter de Deus, atender à justiça também é perdoar, livrar-se de mágoas, fazer o que é certo, aprender a fazer o bem, fazer pelos outros o que gostaria que fizessem por você, ser sincero, íntegro, de caráter ilibado, irrepreensível, fiel e justo. Sem o caráter de Cristo e a manifestação da fé, nada do que se poderia fazer para Deus tem sentido. E o conselho de hoje é: se empenhe em manifestar o caráter de Cristo onde você estiver. É verdade, irmãos. Não adianta a gente ter aparência de cristão, falar como cristão, julgar, ter malícia no coração, abrir a boca para falar coisas que não são de Deus e estar na presença do Senhor simplesmente porque saiu de dentro da sua casa e entrou dentro da casa, da igreja, da instituição terrena, né? Do local, da igreja local. Não adianta, porque eu sempre falo, e falo para todos e falo para mim. Eu posso transparecer uma coisa. Qualquer uma pessoa que me olhar vai achar aquilo que ela está vendo.
Mas só o Senhor conhece verdadeiramente tudo que está dentro do meu coração. Qualquer um pode esconder qualquer coisa de nós, mas ninguém pode esconder nada de Deus. Ele conhece o nosso coração. E ele diz aqui que tudo aquilo que as pessoas acham que é rituais religiosos, que é a religiosidade em pessoa, não, eu oro, eu prego, eu falo, eu oro tantas horas, eu falo em línguas, eu vou à igreja todo domingo, eu busco tudo, eu faço tudo, eu. Mas às vezes esse eu é tudo mentira, hipocrisia. Porque na verdade dentro tem malícia, mau caráter, apontamento, julgamento, maldade, inveja, cobiça, olho grande. Tantas coisas que podem estar dentro da gente e que não é expresso nas nossas atitudes, mas não enganamos ao Senhor. Então demonstrou o quê? Como foi falado aqui no devocional. O Senhor está perguntando: o que adianta vocês comparecerem diante de mim só pisando nos meus átrios? O que adianta? Porque ele não suporta. O Senhor está falando na palavra dele: não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Quantas vezes as pessoas abrem a boca? Nós precisamos de unidade, nós precisamos de comunhão, nós precisamos de amar o próximo, e fazer o bem. Mas o Senhor diz na palavra dele que a gente tem que fazer o bem e amar o próximo, principalmente os da fé, os nossos irmãos em Cristo, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, independente da placa da igreja, independente de qual denominação. Todos nós somos irmãos, somos membros de um corpo, onde o cabeça é Cristo. Então o que adianta a gente falar muita coisa e agir de forma totalmente contrária do que a gente está falando? A gente engana a qualquer um, menos a Deus. E ele diz que não suporta, o Senhor não suporta hipocrisia. Então a gente tem que olhar para a gente tem que buscar a santidade, tirar a malícia, a maldade, o pecado, que muitas das vezes não queremos nos livrar, os pecados de estimação que ficam escondidos, que só você e Deus sabe, e ficamos ali, fingindo que somos irmãos em Cristo. Mas dentro, e as atitudes às vezes mostram que não somos, que somos piores do que os ímpios, porque há muitos ímpios que estão fazendo coisas muito melhores e maiores para os outros. Então vamos prestar atenção neste dia, que é uma palavra dura, mas é uma palavra para chocar, para que nós possamos mudar enquanto é tempo, porque o Senhor diz que não suporta. Então a gente não tem que só ficar fazendo caridade não para mostrar algo a alguém. A gente tem que manifestar o caráter de Deus, sermos como nosso Pai, não só fingir, não só mostrar uma santidade, uma atitude bela, mas que por dentro são sepulcros caiados. Então vamos prestar atenção no que o Senhor está falando. A gente tem que se empenhar em manifestar o caráter de Cristo aonde nós estivermos, não só dentro da igreja. Porque muitas das vezes são pessoas maravilhosas dentro da igreja e dentro de casa são pessoas horrorosas. Pessoas que no meio dos vizinhos são ruins, são maléficos, são maldosos, maliciosos, encrenqueiros, fofoqueiros, maledicentes. Nós temos que parar enquanto é tempo. O Senhor está requerendo arrependimento e mudança de atitude. E é muito sério. Nós temos que mudar. É uma palavra dura, mas quem mandou a gente comparecer somente com as nossas pernas em corpo, mas o nosso coração e as nossas atitudes, o nosso eu, não nos faz sermos dignos de estar na presença do nosso Pai. Não é verdade? Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra e te pedimos neste dia, nada além, que manifeste o seu caráter em nós. Mostra-nos, Deus, o que estamos fazendo que tem impedido de manifestarmos o caráter e mostrarmos o Senhor para que outras pessoas possam querer, através do nosso exemplo, da nossa conduta, do nosso eu, encontrar ao Senhor.
Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar o Senhor. Que ao abrir da nossa boca nós possamos manifestar a Tua palavra e vidas sejam curadas, libertas, transformadas e ganhas para o Teu reino através da nossa conduta, do nosso testemunho, do nosso agir. Tira toda a religiosidade de dentro de nós, toda a hipocrisia, toda a mentira, toda a falácia, mas que nós sejamos usados como vaso de honra na Tua casa, nos Teus átrios, Pai. Que nós sejamos os Teus representantes verdadeiros, Pai. Que as pessoas, ao olharem para nós, enxerguem o nosso Pai. Que o caráter de Cristo venha manifestar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Pai, não nos deixe, Senhor, vivermos pela carne, mas que o Espírito Santo de Deus venha controlar o nosso ser, para que nós sejamos pessoas melhores diante de Ti e das outras pessoas que vão nos conhecer, ou aquelas, ó Pai, que têm nos observado, Senhor. Porque nós sabemos que muitos observam a nossa conduta. Que nós sejamos luz, Pai, para outras pessoas e não pedras de tropeço. Que nós sejamos, Senhor, paz e não causadores de confusão. Que nós sejamos amor e que não venhamos manifestar o ódio no coração de ninguém. É o que eu te peço, meu Deus, entregando esse estudo de hoje, agradecendo pela Tua palavra dura, mas que nos traz o arrependimento, que nós possamos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor e não praticar mais. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.